Pacificador, episódio 7, temporada 1, né? Olha só, talvez tenhamos aqui o episódio mais divertido, o episódio mais direto, pelo menos da temporada até agora, né? A gente vai conversar sobre, mas antes, saiba que aqui é um vídeo com spoilers sobre a série, então fique por sua conta e risco, caso obviamente tenha assistido, né? E se quiser me ajudar com esse vídeo, deixa logo o like. Dá logo o like. Se não gostar do trabalho, ao longo do vídeo, você vai lá e tira. Você vai lá e arranca o seu like. Então, bora lá falar do episódio. Ah, sim, ainda estou de viagem, por isso o cenário ainda super improvisado. De novo, tem spoiler, só fica aqui, caso tenha assistido o episódio. Vamos lá. Cara, que episódio bacana de acompanhar. Muitas coisas foram definidas e alguns assuntos que eu já vinha falando nos vídeos passados se confirmaram aqui. Ao sabermos um pouco mais do passado do Chris, com mais detalhes, né? Ficou super evidente que, por mais que ele tenha dado lá o golpe que matou o seu irmão, foi todo o ambiente tóxico, foi todo o ambiente, foi tudo feito pelo seu pai, que criou aquela situação. O menino, ele nem sabia bem o que estava fazendo, ele queria agradar o seu pai, os amigos dele. Inclusive, nós nem tínhamos essa informação, mas o Chris, ele carregava uma culpa e parece ter se tocado ao longo do tempo aqui, nessa sua jornada recente, que não tinha como ele ser o culpado ali, né? Que a culpa realmente era do pai dele. Tanto que na cena em que enfrenta o seu pai, ele fala exatamente isso que a gente está conversando agora. Ele dá exatamente essa percepção e consegue atirar na cabeça dele, o que é uma cena bem cruel, se a gente pensar ela de maneira literal. Mas na alegoria, é o que eu comentei semana passada. É o modo figurativo de mostrar que ele está eliminando aquilo que o colocou e ainda tentava colocá-lo em um mau caminho, né? Em um caminho que não era tão interessante. Ele está eliminando então o seu pior lado. Um paralelo interessante agora pode ser feito com relação da Adebayor, né? Dela para com a mãe dela, no caso a Amanda Waller. Em um diálogo da Harcourt e da Adebayor, quando conversam sobre Adebayor ser filha da Amanda Waller, é falado como há uma pressão muito grande entre filha e mãe de ser algo que uma espera da outra e vice-versa também. A Harcourt, ela comenta sobre a dificuldade da Amanda Waller em confiar nas pessoas, até mesmo na própria filha. E isso resvala minutos depois numa forte decisão da personagem, porque a Adebayor estava prestes a desistir daquilo tudo, mas ao ver um animal teoricamente racional abraçando um ser humano, o que vai além da piada, nesse caso específico, ela vislumbrou que precisa confiar e também lutar para receber essa confiança. Caso contrário, vai ser uma filha perfeita aos olhos da Amanda Waller. O que não é nada legal, diga-se de passagem. Em um diálogo um pouco mais à frente, Chris fala que ele não tá tão chateado assim com o lance do diário, mas que também não quer mais ela por perto, que não confia mais, né? E aí, quando tudo isso passar, quer distância. Porém, é importante refletir sobre o fato de que, se a Adebayor falar perfeitamente como ela foi forçada a fazer isso para se provar para sua mãe, e dado o passado do Chris com o seu pai, provavelmente ele vai entender a personagem, né? Vai entender a sua amiga e voltará a confiar nela. Provavelmente. Porque ambos, apesar de histórias e vivências completamente diferentes, eles estão conectados por problemáticas muito parecidas e nem sabem. Então, a transferência de empatia é até um pouco óbvia. Que é o que essa série faz em muitos aspectos. A gente não é 100% conectado ao Chris, ao Pacificador, mas de vez em quando tem umas coisas dele que faz sentido pra gente. O que eu mais gosto nesse episódio é por ele ter me feito entender algumas coisas deslocadas soando como assinatura. Toda série precisa de assinaturas, principalmente sendo revisitadas em todos os episódios, a fim de nos colocar naquele mundo. Um exemplo aqui é a piada interna de que toda hora é hora de rock. Assim como a Harcourt parece começar e aceitar esse cenário, acho que a gente também vai aceitando isso, né? Ou pelo menos eu, no caso. Hoje eu gosto de vê-los curtindo ali na van, coisa que eu achava que era enchimento de linguiça. Hoje eu gosto de vê-los jogando conversa fora e passando o tempo ali do episódio, só simplesmente existindo juntos. É evidente que a série construiu isso
ao tirar do pacificador um caminho ali, né, como eu venho falando, um caminho super básico ali pro cara canalha, mas mesmo assim é importante dizer como os trejeitos da série são bons e são, de certa forma, autênticos para o contexto que eles construíram. Isso é tão simbólico que quando estávamos curtindo o primeiro momento do Rock ali na van, quem que interrompe? O pai dele, o pai do Chris, o pai do pacificador. Justamente como faz um pai tirano, sem deixar o filho curtir o momento, né? Sem deixar o jovem curtir coisa de jovem, digamos assim. Refletindo, repito agora com um pouco mais de ênfase, que a Harcourt representa muito de nós dentro dessa história. Tínhamos uma expectativa baixíssima sobre a persona pacificador e dela principalmente conseguir sustentar uma série como um todo, mas hoje ela não só aceita aquele cara, como se preocupa e como se coloca contra a Adebayor pelo que ela fez com relação lá ao lance do diário plantado. A expressão da personagem mudou. Agora ela demonstra se importar, demonstra se chatear com coisas que nem cogitava que poderia incomodá-la. Em resumo, ela é o reflexo perfeito de como muitos de nós fomos mudando e sendo convencidos por um personagem que tinha pelo menos, né, um arquétipo duvidoso, mas que demonstrou ter uma índole no mínimo interessante, uma índole do bem, no mínimo do bem. Mas eu repito, ele foi mudando também, né? Ele foi sendo trabalhado, não é uma coisa do dia pra noite. Não é que aceitamos o personagem como ele veio, por exemplo, do Esquadrão Suicida e pronto, não foi isso. Isto posto, o fato da Harcourt ascender a líder daquele grupo é sim uma alegoria dos espectadores agora aceitando e também sendo aceito pela série, né? Então é uma via de mão dupla. Temos aqui uma cena pesada, como eu estava falando, que o Chris matou seu pai, né? Que vinha numa toada de raça pura, essas baboseiras aí de eugenia, e ele fez isso usando uma Luger, uma pistola alemã muito utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. O Hitler e o Partido Nazista eram encalcados nos ideais de eugenia, e isso faz um assunto aqui acontecer para além da ação óbvia da imagem. O pacificador, como eu falei várias vezes, é o americano médio, e por isso, de certa forma, um estúpido, né? Seu pai era o auge do americano médio. Além de eliminar o seu pai da sua vida, a fim de se desgarrar numa vida melhor, de que a que ele vinha tendo antes, o Chris teve que também deixar a sua face do americano médio cada vez mais de lado. Teve que ir jogando isso um pouco fora aos poucos. E quanto menos americanão ele fica, mais aceitável ele vai se tornando. E é por esse tipo de coisa que eu acho o texto da série, apesar das boas cenas de ação e também das boas cenas de piada, é por isso que eu acho que o texto da série vai muito além disso, né? E por isso também que eu acho que melhora episódio a episódio. O melhor do Pacificador está por agora, assim, nos 2, 3 últimos episódios. Inclusive tá aqui, pela metade da temporada. E se intensificou bastante nos finalmente. Sinceramente, acho demais o roteiro desse episódio. Um dos mais interessantes no quesito humor, né? Coisa que eu não vinha gostando tanto nos primeiros episódios. Aqui eu acho que tá no ponto perfeito. Desde as piadas entre o pacificador e o vigilante, até o vigilante falando do nome enfermeiro, né? Que é em inglês nurse, e como ele não consegue se referir ao homem com nurse, né? Apenas a enfermeira mulher. E aqui tem um pensamento. O vigilante, veja você, é um personagem que ainda vem nesse caminho da desconstrução. Quanto mais o seu ídolo, o pacificador, vai indo para outro caminho, ele vai entendendo esse novo caminho também. A princípio, sem perceber muito, sem perceber que ele está nesse caminho, né? Que ele está se questionando, é fato, mas ele vai entendendo um pouquinho que precisa ter algum respeito para com o outro, ter empatia, entender os novos cenários, e aí ele vai se ajustando um pouco. O vigilante tranquilamente se sacrificaria pelo Chris, tanto que jogou uma granada em sua frente e quase não sobreviveu a essa questão aqui. Com isso, James Gunn talvez converse um pouco sobre como acha que os fãs deveriam ser, como deveriam, por exemplo, aceitar as mudanças dos seus ídolos e internalizar isso também para si, trazer isso para dentro do seu coração. Afinal, se isso acontece pro lado ruim, por que não pro lado bom, né? Então tá aí um subtexto super interessante que mais uma vez o James Gunn vem
destilando aí com muita calma. Enfim, gente, a gente vai se encaminhando para o último episódio, né? Semana que vem tem o último episódio, tem vídeo aqui no canal. Toda questão de horário a gente já tá conversando, tá tudo diferente aqui por esses dias no canal, mas é só até semana que vem, tá? É um episódio, inclusive, que promete mais tiros jogados ao léu do que roteiro, do que texto, afinal, muitos casos já foram resolvidos e o episódio final, aí sim, pode se dar esse luxo, né? Coisa que é o contrário lá do Boba Fett, que recentemente eu analisei. O Boba Fett tinha muita coisa para resolver que não fez, e aí não pode se dar o luxo de ser só tiro bomba. Mesmo assim foi, né? Esse daqui pode tranquilamente. Acho que só falta resolver o caso Adebayor e Kryze, mas de resto é enfrentar o monstro gigante da vez e vida que segue. Gente, é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço e tchau.